Leitura do livro Boa Nova, pelo Espírito Humberto de Campos, pelas mãos de Chico Xavier. Capítulo 12. Amor e renúncia. O manto da noite caía de leve sobre a paisagem de Cafarnaum, e Jesus, depois de uma das grandes assembleias populares do lago, se recolhia à casa de Pedro em companhia do apóstolo. Com a sua palavra divina, havia tecido luminosos comentários em torno dos mandamentos de Moisés. Simão, no entanto, ia pensativo como se guardasse uma dúvida no coração. Inquirido com bondade pelo Mestre, o apóstolo esclareceu: Senhor, em face dos vossos ensinamentos, como deveremos interpretar a vossa primeira manifestação, transformando a água em vinho nas bodas de Caná? Não se tratava de uma festa mundana? O vinho não iria cooperar para o desenvolvimento da embriaguez e da gula? Jesus compreendeu o alcance da interpelação e sorriu. Simão, disse ele, conheces a alegria de servir a um amigo? Pedro não respondeu, pelo que o mestre continuou. As bodas de Caná foram um símbolo da nossa união na terra. O vinho ali foi bem o da alegria com que desejo selar a existência do reino de Deus nos corações. Estou com os meus amigos e amo-os a todos. Os afetos da alma, Simão, são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Saibamos santificar a nossa afeição, proporcionando aos nossos amigos o máximo da alegria. Seja o nosso coração uma sala iluminada onde eles se sintam tranquilos e ditosos. Tenhamos sempre júbilos novos que os reconfortem. Nunca contaminemos a fonte de sua simpatia com a sombra dos pesares. As mais belas horas da vida são as que empregamos em amá-los, enriquecendo-lhes as satisfações íntimas. Contudo, Simão Pedro, manifestando a estranheza que aquelas advertências lhe causavam, interpelou ainda o mestre com certa timidez. E como deveremos proceder quando os amigos não nos entendam ou quando nos retribuam com ingratidão? Jesus pôs nele o olhar lúcido e respondeu: Pedro, o amor verdadeiro e sincero nunca espera recompensas. A renúncia é o seu ponto de apoio. Como ato de dar, é a essência de sua vida. A capacidade de sentir grandes afeições já é em si mesma um tesouro. A compreensão de um amigo deve ser para nós a maior recompensa. Todavia, quando a luz do entendimento tardar no espírito daqueles a quem amamos, devemos lembrar-nos que temos a sagrada compreensão de Deus, que nos conhece os propósitos mais puros. Ainda que todos os nossos amigos do mundo se convertessem um dia em nossos adversários ou mesmo em nossos algozes, jamais nos poderiam privar da alegria infinita de lhes haver dado alguma coisa. E com o olhar absorto na paisagem crepuscular, onde vibravam sutis harmonias, Jesus ponderou profeticamente: o vinho de Caná poderá transformar-se um dia no vinagre da amargura. Contudo, sentirei mesmo assim júbilo em sorvê-lo por minha dedicação aos que vim buscar para o amor do Todo-Poderoso. Simão Pedro, ante a argumentação consoladora e amiga do Mestre, dissipava as suas derradeiras dúvidas
enquanto a noite se apoderava do ambiente, ocultando o conjunto das coisas no seu leque imenso de sombras. Muito tempo ainda não decorrera sobre essa conversação, quando o Mestre, em seus ensinos, deixou perceber que todos os homens que não estivessem decididos a colocar o reino de Deus acima de pais, mães e irmãos terrestres, não podiam ser seus discípulos. No dia desses novos ensinamentos, terminados os labores evangélicos, o mesmo apóstolo interpelou o Senhor na penumbra de suas expressões indecisas. Mestre, como conciliar estas palavras tão duras com as vossas anteriores observações relativamente aos laços sagrados entre os que se estimam? Sem deixar transparecer nenhuma surpresa, Jesus esclareceu: Simão, a minha palavra não determina que o homem quebre os elos santos de sua vida, antes exalta os que tiverem a verdadeira fé para colocar o poder de Deus acima de todas as coisas e de todos os seres da criação infinita. O amor dos pais não constitui uma lembrança da bondade permanente de Deus? O afeto dos filhos não representa um suave perfume do coração? Tenho dado aos meus discípulos o título de amigos, por ser o maior de todos. O Evangelho, continuou o Mestre, estando o apóstolo a ouvi-lo atentamente, não pode condenar os laços de família, mas coloca acima deles o laço indestrutível da paternidade de Deus. O reino do céu no coração deve ser o tema central de nossa vida. Tudo mais é acessório. A família no mundo está igualmente subordinada aos imperativos dessa edificação. Já pensaste, Pedro, no supremo sacrifício de renunciar? Todos os homens sabem conservar, são raros os que sabem privar-se. Na construção do reino de Deus, chega um instante de separação que é necessário se saiba suportar com sincero despreendimento. E essa separação não é apenas a que se verifica pela morte do corpo, muitas vezes proveitosa e providencial, mas também a das posições estimáveis no mundo, a da família terrestre, a do viver nas paisagens queridas, ou então a de uma alma bem amada que preferiu ficar à distância entre as flores venenosas de um dia. Ah, Simão, quão pouco sabem partir por algum tempo do lar tranquilo ou dos braços adorados de uma afeição, por amor desse reino que é o tabernáculo da vida eterna. Quão poucos saberão suportar a calúnia, o apodo, a indiferença, por desejarem permanecer dentro de suas criações individuais, cerrando ouvidos à advertência do céu, para que se afastem tranquilamente. Como são raros os que sabem ceder e partir em silêncio, por amor ao reino, esperando o instante em que Deus se pronuncia. Entretanto, Pedro, ninguém se edificará sem conhecer essa virtude de saber renunciar com alegria, em obediência à vontade de Deus, no momento oportuno, compreendendo a sublimidade de seus desígnios. Por essa razão, os discípulos necessitam aprender a partir e a esperar onde as determinações de Deus os conduzam, porque a edificação do reino do céu no coração dos homens deve constituir a preocupação primeira, a aspiração mais nobre da alma,
as esperanças centrais do Espírito. Ainda não havia anoitecido, Jesus, porém, dava por concluídas as suas explicações, enquanto as mãos calosas do apóstolo passavam de leve sobre os seus olhos úmidos. Dando testemunho real de seus ensinamentos, o Cristo soube ser em todas as circunstâncias o amigo fiel e dedicado. Nas elucidações de João, vemo-lo a exclamar: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Tenho-vos chamado amigos, porque vos revelei tudo quanto ouvi de meu Pai. E na narrativa de Lucas, ouvimo-lo dizer, antes da hora extrema: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes da minha paixão. Ninguém no mundo já conseguiu elevar, à altura em que o Senhor as colocou, a beleza e a amplitude dos elos afetivos, mesmo porque a sua obra inteira é a de reunir, pelo amor, todas as nações e todos os homens no círculo divino da família universal, mas também por demonstrar que o reino de Deus deve constituir a preocupação primeira das almas. Ninguém como ele soube retirar-se das posições no instante oportuno, em obediência aos desígnios divinos. Depois da magnífica vitória da entrada em Jerusalém, é traído por um dos discípulos amados, negam-no os seus seguidores e companheiros, suas ideias são tidas como perversoras e revolucionárias, é acusado como bandido e feiticeiro, sua morte não passa por ser a de um ladrão. Jesus, entretanto, ensina às criaturas nessa hora suprema a excelsa virtude de retirar-se com a solidão dos homens, mas com a proteção de Deus. Ele que transformara toda a Galileia numa fonte divina, que se levantara com desassombro contra as hipocrisias do farisaísmo do tempo, que desapontara os cambistas no próprio templo de Jerusalém, como advogado enérgico e superior de todas as grandes causas da verdade e do bem, passa, no dia do Calvário, em espetáculo para o povo, com a alma num maravilhoso e profundo silêncio. Sem proferir a mais leve acusação, caminha humilde, coroado de espinhos, sustendo nas mãos uma cana imunda à guisa de cetro, vestindo a túnica da ironia, sob as gusparadas dos populares exaltados, de faces sangrentas e passos vacilantes, sob o peso da cruz, vilipendiado, sem articular uma queixa. No momento do Calvário, Jesus atravessa as ruas de Jerusalém como se estivesse diante da humanidade inteira, ensinando a virtude da renúncia por amor do reino de Deus, revelando por essa a sua derradeira lição. Assim encerro a leitura, dando graças a Deus. Vem que eu te farei pescador de homens, se perseverares serás cefas, pedra, e onde a agonia do vazio medra, frutificarás a mitigar a fome.
queiras ir. Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas. E tu que és a rocha, constrói a minha casa no coração do irmão. Ouve, Simão Pedro, morrerás em cruz. Não, eu não mereço essa distinção. Se depois do mestre martírios são troféus, e as mãos que ele tocou, os pés que ele lavou, apontarão os céus. Volvo a vida e tomo pela tua mão. Crê, te levarei onde não queiras ir. Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas. E tu que és a rocha, constrói a minha casa no coração do irmão. Ouve, Simão Pedro, morrerás em cruz. Não, eu não mereço essa distinção. Se depois do mestre Martírios são troféus, e as mãos que ele tocou, os pés que ele lavou, apontarão os céus. vem que eu te farei um pescador de homens. Se perseverar e ser as cefas, pega, vem que eu te farei